Hoje, nós vamos conversar sobre a Camil. Como sempre, vamos falar das suas operações, riscos, vantagens competitivas e fique até o final, que é lá que a gente vai calcular o preço justo dessa ação. E antes de começar, já peço logo que você deixe o like e se inscreva no canal. A Camil foi fundada em 1963 e, inicialmente, como uma pioneira na distribuição do arroz já embalado como a gente conhece hoje. Ela foi se desenvolvendo e, em 87, ela começou a comercializar também feijão. Depois dos anos 2000, ela começou a ter uma estratégia de crescimento mais inorgânico através de aquisições. E, em 2007, resolveu olhar também para fora do Brasil. Começou adquirindo empresas no Uruguai, depois no Chile. Em 2011, dando continuidade a essa estratégia de crescimento inorgânico, ela começa a entrar no setor de peixes, de pescados, com as marcas Coqueiro e Pescador aqui no Brasil e no Peru com a marca Constenho. Logo em seguida, começa a operar as marcas União e da Barra de Açúcar, adquire a marca Carreteiro, muito forte em arroz e feijão aqui no Brasil, começa a atuar também na Argentina, faz mais aquisições no Peru e em 2017 ela faz o seu IPO, ou seja, ela é listada na bolsa, ela não tem tanto tempo assim, ela é uma empresa relativamente nova na bolsa, mas depois do IPO ela continua com a sua estratégia de aquisição e ainda segue se expandindo e entrando em novos mercados. Entraram no mercado de massas e cafés, comprando de massas a marca Santa Amália e as marcas Bom Dia e Seleto de cafés. E, em 2022, começam a atuar também em biscoitos, com as marcas Mabel e com o direito de distribuição da marca Toddy, e passam também a fazer a operação do Café União, que eles já tinham do açúcar já desde 2012. Uma coisa muito importante de se entender sobre a Camil é que a operação dela é basicamente de tratamento, embalar e distribuição. Ou seja, ela não planta o arroz que ela vende, ela não planta o feijão que ela vende, ela não planta a cana que vai virar o açúcar que ela vende. Logo, ela tem que comprar esses insumos no mercado, o que a expõe aos riscos da variação do preço dessas commodities. O que, por um lado, traz um risco. Se ela tivesse essa produção, mesmo que não fosse de tudo que ela vende no final, ela diminuiria esse risco que ela tem. Porém, essa característica específica pode tornar a Camil interessante para alguém que já tenha um portfólio com muita exposição a commodities, porque no período que as commodities estiverem indo muito bem, ela vai ter que pagar mais pelos seus insumos, logo as suas margens vão cair e geralmente o mercado precifica isso conforme isso vai acontecendo. Então a Camil, assim como a própria M. Dias Branco, pode ser uma posição, um ativo que vai trazer uma certa característica de hedge, de proteção contra a desvalorização das commodities. A Camil pode ser um jeito de diminuir o seu risco da queda do preço da commodity sem necessariamente ter que se desfazer das posições que você já tem e que você já gosta. Olhando as marcas atuais da Camil, você vê que elas são grandes marcas muito reconhecidas. A própria Camil é uma marca forte, Carreteiro também é uma marca forte, as marcas Namorado e Pop não são tão grandes, as marcas tanto Coqueiro quanto Pescador são referências, a União provavelmente seja a maior marca de açúcar no Brasil, mas eles também operam a Neve, a do Sul e a da Barra. No caso das massas, a Santa Amália é uma boa marca, mas não é tão consolidada, existem marcas mais fortes. Nos cafés também é uma situação parecida, no sentido de que talvez a marca mais forte seja aí a Pilão, mas eles vêm aí para competir, para tentar ganhar market share. E o mais recente é a operação deles de biscoitos, comprando a Mabel, que aí sim é uma marca já mais forte, fora o posicionamento internacional em 4 outros países da América do Sul, e toda essa presença com produtos que são essenciais, produtos que fazem parte do dia a dia da alimentação das pessoas. E por ela ter um produto tão essencial, tão necessário, isso traz consigo uma certa proteção. Num período de dificuldade econômica, onde é que as famílias vão economizar? Nos gastos mais supérfluos, não na alimentação. Isso traz consigo uma estabilidade maior. E gosto de citar também que ela tem uns movimentos que eu acho muito interessantes em algumas linhas dela de tentar fazer produtos com mais valor agregado. Então a gente tem aqui o Camil Pronto, que vende numas caixinhas tanto grão de bico, soja e diferentes feijões já cozidos, já prontos para o consumo, assim como eles na marca Coqueiro, além do atum e sardinha enlatada, eles têm também o produto de mais valor agregado, que é o patê. Uma coisa talvez um pouco mais chata da Camil é que ela tem um delay de um trimestre para reportar os seus resultados, então ela só vai reportar o seu quarto trimestre de 2022 quando as outras empresas já estiverem reportando o primeiro trimestre de 2023. De qualquer jeito, vamos olhar a performance dela nos últimos 9 meses de 2022 em relação a 2021.
2021. Ela conseguiu ter um crescimento de 15,5% das suas receitas, de 21,2% do seu lucro bruto, de 32,5% do seu EBITDA e até o seu lucro líquido conseguiu crescer 0,8% apenas, mas conseguiu crescer mesmo num ambiente de juros tão altos. Aqui a gente tem a representatividade de cada parte do seu negócio por volume. Eu gostaria de ver isso aqui pela receita, mas por volume já dá pra gente ter uma noção. E nos últimos 9 meses de 2022 aqui, 68% do volume foi dentro do próprio Brasil, 32% internacional e a parte brasileira, a maior parte é arroz, seguida de açúcar, feijão, massas e biscoitos aqui somam 10%, mas são partes um pouco menores ainda. E olhando para a operação internacional, 71% vai para o Uruguai, 12% para o Chile, 9% Peru e 8% Equador. Uma coisa a se preocupar talvez seja o endividamento dela, que vem crescendo. No terceiro trimestre de 2021 ele estava em 2,3 vezes EBITDA, agora já subiu para 2,8 vezes, mas em 2022 a gente teve uma Selic subindo, então isso é relativamente normal e 2,8 vezes EBITDA não é tão preocupante assim. Agora, antes da gente calcular o preço justo por ação da Camil, a gente vai antes dar uma passada nos seus indicadores. Ela está vindo com um dividend yield inicial de 5,48%. Se a gente comparar com empresas focadas em dividendos, isso aqui é muito baixo. Mas para as empresas que têm um grande potencial de crescimento, eu diria que um dividend yield de 5,5% é mais do que satisfatório. Até porque o dividendo geralmente é uma porcentagem do lucro. E se seus lucros crescerem, esse dividendo aqui também vai crescer ao longo do tempo. 100% de tag along, uma boa liquidez média diária, um PL atual de 4,84 vezes. Aqui no site, os dados de 2022 estão errados, porque como a gente já viu, ela ainda não terminou de reportar o seu lucro de 2022. Então eles fecharam o ano provavelmente considerando só os 3 trimestres de resultado e é por isso que ela tá destoando aqui, mas a gente olhar os outros anos, ela fica normalmente aqui entre 8 vezes, já bateu mais perto do 15, mas de qualquer jeito, ela atualmente se encontra quase a metade da precificação que ela costumava ter em 2021, 2020 e até em 2018. Vale chamar a atenção também que ela em 2019 teve um período de alta, bateu quase R$8, depois caiu e em 2020 ela disparou, batendo ali mais de R$13, e hoje ela está se encontrando aqui em patamares dos 6,70, bem mais próximo do que era a sua precificação até 2019, antes desse primeiro movimento de alta. Porém, em 2018 o lucro líquido tinha sido de 362 milhões, em 2021 foi 477, ela está com uma precificação que ela tinha em 2018, tendo um lucro líquido muito maior. Bacana a gente ver também os dividendos dela, 2023 aqui obviamente muito no comecinho do ano, teve um topo de dividendos em 2020, mas ainda assim há uma tendência de alta nesse gráfico. E isso com um payout médio aqui de 29%, o mais alto chega aqui mais perto dos 41%, ainda permitindo muito reinvestimento. Sua margem líquida oscila um pouco, não é uma margem líquida muito alta, em 2018 bateu aqui 7,63%, a média fica em 4,42% e nos seus piores momentos ela ficou aqui em 2 e pouco, então uma margem líquida relativamente estável, porém não muito grande, o que pode ser um pouco preocupante. Se as commodities continuarem subindo muito, ela não tem muita margem assim para perder, mas por ter marcas fortes e consolidadas, ela também tem um pouco mais de facilidade de passar esses custos. Histórico do seu ROI sempre muito bom, atualmente aqui em 16%, a média fica em 14%, obviamente sem esse menor valor aqui a média estaria até um pouco mais para cima, talvez 16, 17%, então um ROI muito bom historicamente. ROIC também muito sólido, muito estável, por volta aqui dos 11, 12%, crescimento das receitas bastante sólido, crescimento dos lucros maior ainda, inclusive eu vou pegar aqui o crescimento composto entre 2021 e 2017 e dar uma taxa de crescimento composto aí dos seus lucros ali nos 13,7%, que é até um pouco maior do que o crescimento composto das suas receitas. E vamos ao que interessa, o cálculo do preço justo da Camil. Vou estimar aqui uma taxa de crescimento de 12% em linha com o seu histórico de crescimento das receitas e do lucro. Já há algum tempo eu tenho mantido essa taxa de 10% na taxa de desconto, estou colocando 3% na taxa de crescimento terminal, olhando o histórico de fluxo de caixa livre da empresa. Ficou negativo em 2021, teve bastante aquisição também em 2021, né? Então isso é natural, porque o fluxo de caixa livre é a soma do fluxo de caixa operacional com o de investimentos. Mas já há bastante anos aqui, até em 2015 ela já conseguia gerar 270 milhões, seu maior fluxo de caixa foi aqui nos 460, depois alguma estabilidade, 246, 360, 259, então eu acho plausível a gente estimar um próximo fluxo de caixa em algo perto do que ela já mostrou ser capaz de gerar. Então acho legal estimar algo perto de 300 milhões, 280, mais perto dos fluxos de 2020 e 2018 do que dos de 2019 e 2017. Vou estimar aqui então 250
275 milhões de fluxo inicial de caixa. Aqui o último dado que a gente tem direto do balanço da Camil é que a dívida líquida dela estava em 2,8 bi. A gente coloca esse valor aqui e ela tem uma totalidade aí de 350 milhões de ações no mercado. Colocando o último dado, a nossa planilha vai nos dizer que ela tem um preço justo descontado da dívida de R$ 7,12, partindo, é claro, das nossas estimativas. Aplicado uma margem de erro de 10%, por esse método de valuation a gente ia querer comprar ela abaixo ali dos 6,40, 6,30. Atualmente ela se encontra aqui nos R$ 6,70, ou seja, ela está só um pouquinho abaixo ali do seu preço justo, sem muita margem de erro, mas ainda pode fazer sentido no portfólio de algumas pessoas, dependendo dos objetivos de cada um. Mas como vocês já sabem, não é só de um método de valuation que vive o investidor, e é por isso que a gente vai usar também o método do Peter Lynch. Ela vem com um PL de 4,84, que a gente coloca os valores aqui, a gente estima um crescimento dos mesmos 12%, e o seu dividend yield está aqui em 5,48. Então, tanto com o método original, que é o método tradicional, quanto com o método ajustado, ele está nos dando aqui que a empresa está sim num bom momento de compra, abaixo do seu preço justo, inclusive indicando um grande desconto aí, já que esse método considera que o valor 1 é o preço justo da ação. Então a variação em relação a esse 1 seria o quão descontada ou sobreavaliada a empresa está. Por final, vou fazer também os métodos de valuation baseados nos dividendos, começando pelo de Gordon, 36 centavos dos últimos 12 meses, estima uma taxa de crescimento para esses dividendos nos 5% ao ano, e por esse método o preço justo da Camil estaria aqui nos R$ 7,70. Aqui a gente já tem uma margem um pouco maior em relação ao preço atual dela. E por final, no desconto de fluxo de dividendos, também estimando os mesmos 5% de crescimento dos dividendos e uma taxa de crescimento perpétuo mais perto dos 3,5%, a gente teria por esse método um preço justo aqui nos R$ 5,95. Então, pelo método de desconto dos dividendos, ela está um pouco acima do seu preço justo, pelo método de Gordon ela está relativamente abaixo, para o método Peter Lynch também está bem descontada, e para o desconto de fluxo de caixa ela está um pouco descontada, lembrando que é esse aqui que eu dou um pouco mais de peso nas minhas avaliações pessoais. E no fim das contas, só você pode analisar a sua situação, os seus objetivos e então decidir se a empresa faz ou não sentido para você. Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com o canal, eu tô deixando aqui a nossa chave Pix. Assim, independente do valor da sua contribuição, você incentiva que o canal continue funcionando. Muito obrigado. Bom, o Bit by Bit vai ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo qual empresa você gostaria que eu analisasse no próximo vídeo. Bons investimentos e até a próxima.